Senhor. Sim, Jesus, nós te juntamos aos teus anjos. Se juntamos a eles, Senhor. Desejo meu coração. Obrigado por deixar Ele conosco, Senhor. Aleluia. Águas vivas, águas vivas. Que o Espírito do semeador comece a passear em nosso meio. Comece a semear, Jesus. Oh, Espírito Santo. Tu és o próprio Cristo. Semeia, Jesus. Semeia da tua unção, Senhor. Existe mais, Jesus. De águas vivas, Jesus. Que o nosso coração seja como tambores, Senhor. Aleluia. Aleluia. Adoração contínua, Senhor. Nós queremos cultuar nessa noite, Senhor. Em adoração contínua, Senhor. Espírito Santo, não permita que essa noite, Senhor, nós venhamos interromper a adoração, Senhor. Não permita, Jesus, que o nosso coração seja como tambores nessa noite. Nos conecta com o céu, Senhor. Nos tira no meio evangélico, o Senhor nos coloca, aleluia, enxertados no teu Espírito, Senhor. Nos enxerta, Senhor, no teu Espírito. Oh! Não pare de ligar, não pare de ligar. Há uma fenda no céu e o Senhor tem ligado nos céus o que nós temos ligados aqui na terra. Não pare de ligar, comece a ligar agora e declare essas coisas nesse lugar, nessa noite. Declare a paz, declare a organização, declare a felicidade, declare a Cristo sobre os lares, declare a organização de uma vida saudável, de uma igreja que avance. Sim, Senhor, comece a ligar, Senhor, liga aí, Jesus.
Os jovens se alegrarão na dança, aleluia. Quanto mais perseguidos somos, mais enxertados na videira, aleluia. Espírito Santo, comece a curar em nosso meio agora, Senhor. Cura as emoções, Senhor. Comece a curar as emoções, Senhor. A unção de cura nessa noite aqui, aleluia. Toca nos órgãos, Senhor, nos ossos, nos nervos, Senhor. Toca, Jesus. Vai tocando nas cartilagens, Senhor, nos rins, Senhor, no fígado, Senhor. Sim, Senhor. Libera o útero, Senhor, da fertilidade agora, Jesus. Fertilidade espiritual também, Senhor. Sim, Senhor. Úteros espirituais estão sendo liberados nessa hora. Oh! Aqueles que vão gerar vidas. O Espírito do Senhor está aqui. Se permita ser tocado nessa noite em nome de Jesus. Se permita. Às vezes a gente está tão preocupado com o formato do culto, com a pregação, com a cerimônia. Nós esquecemos que o noivo está no meio da festa. O noivo e a noiva precisam se encontrar. Se esse encontro ele não for real, então a cerimônia não tem sentido. Não tem sentido a nossa pregação se o noivo e a noiva não estiverem conectados. Pluga hoje aqui, Jesus. Troca as alianças, Senhor, com os teus filhos, Senhor. A tua santidade não pode ser medida de maneira métrica, Senhor. Os homens não podem tentar fazer aliança no seu tamanho, Senhor. Não, Jesus. São circuncisões de coração, Senhor, por causa do Espírito da verdade. Não há nada melhor, não há nada igual, nada que pode se comparar. Não é uma pregação que nós precisamos, não é uma palavra eloquente, não é isso.
Nos tira do ritual, Senhor. O Espírito do Senhor está querendo promover hoje ministérios, promover corações. O vento está soprando, não perca. Nós podemos cultuar o Senhor na maneira evangélica, nós podemos cultuar na maneira do Espírito. Os anjos ficam na eternidade adorando o Senhor e eles não se cansam e se dobram e jogam suas coroas, e as coroas voltam para Ele, e eles jogam de novo e voltam para Ele, e eles não se cansam. E há um mover entre esse movimento, entre as coroas irem aos pés do Senhor e voltarem então para os anciãos. Então ali uma onda de glória vem sobre eles, eles declaram santo. O problema é que a igreja começa a ficar morna e não consegue enxergar a fervura que é desse movimento. Essa glória que se manifesta entre os 24 anciãos está manifestando dentro da igreja. Basta nós se tornarmos como eles. Dizemos: Senhor, nós queremos resplandecer a Tua glória. É por isso que há muitos irmãos que não conseguem manifestar plenitude no seu chamado. Vai tomando teu lugar devagarzinho aí. Eu sei que Jesus está. Eu queria que vocês ficassem aqui hoje. Encoste por aí, fique por perto. Aleluia. Nós vamos chamar a pastora Marta e os seus alunos. Enquanto você continua adorando o Senhor, se você quiser pegar a tua oferta, você que não ofertou nessa noite no momento da adoração, a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. E a gente só descobre que é saboroso depois que a gente prova. O Senhor Jesus hoje está passeando entre os candelabros deste lugar. Você é um candelabro do Senhor. Então se mantenha aceso. Nós só perdemos o ambiente na hora da oferta se nós não entendemos que a oferta é um ato de adoração. Já não é mais por causa de Malaquias, por causa de... Ei, não é mais por causa disso. É por causa de Jesus mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor derrame sobre a sua semente, sobre o seu dízimo, sobre a sua oferta. Poderosamente, Jesus. É um ato de adoração como esses meninos aqui estão no altar do Senhor.
Alguém de vocês gostaria de orar pela oferta? Quem? Você ou você? Qual dos dois? Os dois? Um ora pela oferta e outro ora pelo cultinho. Pode ser? Pode ser? Ok. E você ora pelo cultinho. Senhor, eu quero que as ofertas que são dadas não sejam por obrigação e nem por nada, sejam pelo amor, pela alegria, pela compaixão e pela preocupação, porque muitos hoje perdem de estar nas igrejas ajudando aqueles que não podem. Então, em nome de Jesus, eu quero que as ofertas sejam abençoadas e sejam aumentadas, mas não por obrigação, e sim por compaixão. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, abençoa o culto de hoje, abençoa a escolinha, abençoa todas as pessoas que vieram. Amém. Fique um pouquinho aqui. Boa noite. Eu sou a Marta, eu sou responsável pelo Meva Kids. Eu gostaria nesse momento de estar chamando todos os professores aqui, que eu quero que todos os pais e todos os irmãos conheçam os nossos professores, porque eu sozinha jamais iria conseguir. São pessoas que o Senhor colocou para nos ajudar, para nos auxiliar. E eu quero dizer para vocês que essas pessoas que estão aqui são pessoas que o Senhor qualificou para ensinar os nossos filhos. Eu quero dizer que o nosso ministério é um ministério de ensino. Nós não cuidamos de crianças, nós ensinamos crianças. Nós temos 3 turmas a partir de 2 anos, de 2 a 11 anos. Essas crianças, quando sobem, nós temos aula, a gente dá aula a eles, nós orientamos conforme a palavra, nós temos as revistas, uma revista para cada turma, conforme a idade. Os professores trabalham voluntariamente, eles seguem uma escala de trabalho. Cada semana eles levam a revista para casa, eles estudam a revista e eles então dão a aula, tá? E eu gostaria sim de pedir a colaboração dos pais. Quem puder, a nossa revista custa R$10, é por 3 meses. Teve um período que nós não tínhamos revistas. E não que a igreja não nos ajudasse, não que a igreja não se importasse. Mas como nós não tínhamos revista, a gente preparava a aula em casa e quem, na verdade, custeavam essas aulas eram os próprios professores. Material, cópia, xerox e tal. Porque ficava muito difícil nós pedir para a pastora, para o pastor, me dá um dinheiro para um xerox e tal. Então a gente decidiu, em reunião, que nós iríamos ter as revistas para facilitar o trabalho e para dar sequência ao aprendizado das nossas crianças. Então, eu quero apresentar para vocês a Renata e o Petri, que são meus vices, a Kelly, a Duda, o Lucas, a Maísa, a Fernanda, a Mariana, a Maria, a Ruth, a Adriana, a Juliana, a Sofia, a Marina e a Amanda. E ainda nós temos o Felipe, né? Que são os nossos auxiliares. O Felipe lá em cima. Então, assim, os nossos auxiliares nos ajudam quando as crianças precisam ir ao banheiro, eles ajudam para descer as escadas. Quem leva daí no banheiro são os pais, né? Mas eles ajudam para descer as escadas.
Então seria isso. E agora nós vamos subir para mais uma aula. Obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Não é uma creche, é um culto de ensino. Amém? Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Daqui serão profetas, evangelistas, ministros do Senhor. Nenhum deles se perderá, Senhor. E eles prosperarão na terra. Aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra, nós queríamos passar um pequeno vídeo para você a respeito de ensino. Vamos continuar um pouquinho a falar sobre ensino hoje, antes de entrar na palavra. Queria passar um pequeno vídeo para vocês, quem sabe se motivarem a fazer a escola Mevan Academy, que começa no dia 15, é isso, pastor? Dia 15 de agosto. É maravilhoso. Terceira disciplina, que é a igreja na história. Uau! Por que a igreja se movimentou na história do jeito que se movimentou? O que Deus fez na história da igreja? A história dos avivamentos, dos homens de Deus que foram usados, a história dos momentos mais difíceis da igreja, momentos de perseguição, momentos de heresias, momentos onde se faltou a essência. Depois, nós iremos estudar o Espírito Santo e a comunidade do Cristo. O que o Espírito Santo está fazendo na igreja? Como o Espírito Santo está restaurando a igreja no seu verdadeiro e único propósito? É isso, dentro dessa disciplina nós vamos estudar várias coisas, dons espirituais, o fruto do Espírito, a comunidade, a maneira que essa comunidade se relaciona, como as pessoas dessa comunidade se relacionam, qual a nossa relação com a sociedade em geral, o que nós podemos fazer e cooperar com a obra de Deus no mundo. E por último, nós estudaremos avivamento e transformação. O que Deus quer da igreja nessa geração? O que Deus quer da igreja até a volta de Jesus? Porque nós precisamos profundamente de um avivamento espiritual, porque nós precisamos ser despertados por Deus, um avivamento tanto na nossa vida, mas esse avivamento na nossa vida que vai refletir em todas as esferas da sociedade. Eu convido você para estudar conosco, para entrar nessa experiência de 6 meses falando sobre a igreja de Jesus, não meramente a instituição, mas o corpo de Cristo, o corpo de Cristo vivo, o corpo de Cristo belo, a noiva de Cristo que está atuante na história e ela vai atuar até a volta
do Senhor Jesus, onde numa grande boda, numa grande festa, nós nos uniremos novamente em plenitude com Jesus Cristo, nosso Senhor. Estude conosco, faça sua inscrição, acesse mevanacademy.com, procure o Paulo mais próximo de você, que vai ter o módulo Ser Igreja, e venha estudar conosco. Eu espero você para essa grande aventura. Deus te abençoe. Glória a Deus. Pastor Carlos, no final dessa reunião, vai estar ali para o lado de fora aqui, tem um estantezinho ali, e você pode deixar seu telefone, algum contato ali, para poder ele auxiliar você a fazer a sua inscrição. É muito tremendo, é uma aula muito interativa, com muito material, rico material, para quem quer conhecer mais do Senhor Jesus. Amém? Vale a pena você investir o seu tempo. Glória a Deus. Nós temos alguns irmãos que estão hoje aqui, e nós queremos declarar nossa felicidade por tê-los aqui, né? Onde está você, Vinícius? Amém. Logo aqui à frente, né? De Lagoa Vermelha, né? Glória a Deus. José, Helenir, onde estão? Aqui, ok. Irmão do nosso amigo da casa aqui já, Simonete. Marina, Lauren, Ali, bacana, show de bola. E o Marcos, né? Isso aí. Mais alguém pela primeira vez hoje aqui? Que eu não sei o nome? Ok. É você. Quem é você, querido? Luciane. Luciane. Ok. Sabe por que o teu nome ficou de fora? Porque eu acho que é justamente isso que às vezes o Senhor faz, nos deixa fora da lista dos homens para colocar na lista dele. E Deus, ele tem as maneiras tremendas de comunicar os nossos nomes diante dele. Os nossos nomes sempre são colocados diante dele. Os homens podem convidar vocês para estar neste lugar, mas quem promove você estar é Deus. Nós recebemos vocês com muito amor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías 51. Amém? Comece a interceder, orar para essa palavra. Isaías 55, a partir do versículo 1. Senhor, nós somos quebrados na tua presença. Somos vasos que precisamos ser feitos, ser moldados, ser tocados. Que nessa noite nós possamos receber a palavra recheada de revelação sobre nós. Que os meus irmãos estejam um canal aberto com o Senhor. De nós mesmos nada podemos tirar a não ser a tua presença. Se conosco, Senhor. Nos conduz nessa noite aqui para que nós possamos ser tocados profundamente do Senhor. Se alguém tem sede, venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha e beba vinho e leite. É tudo de graça. Por que gastas o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar aquilo que não se satisfaz? Ouça-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, um amor que fielmente prometi a Davi. E vejam como eu usei para mostrar o meu poder aos povos. Eu fiz governantes nas nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhe obedecer. Pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, os tornarei gloriosos.
Busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Invoque-no agora, enquanto Ele está por perto. E que os perversos mudem a conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor e que tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos são muito além dos seus caminhos. Pois assim como os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E a chuva e a neve descem dos céus, e a terra permanece até regá-la. Fazem brotar cereais, produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece a minha palavra. Eu a envio, e ela sempre produz frutos. E ela terá o desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Hoje nós vamos ouvir um clamor de quem esteja ansiando por ouvir o Filho. A palavra diz que aquele que ouve o Filho, ouve o Pai. E Isaías foi um profeta extremamente relevante naquilo que nós podemos chamar de jornada cristã. Isaías teve as maiores revelações sobre Jesus. E nós podemos viver a nossa vida toda manifestando graça ou não. A questão é se nós entendemos a graça e se nós então podemos manifestar essa graça através de uma vida de gratidão manifesta. Quando ele diz vende, comprai, sem dinheiro, sem nada, ele diz vende e comprai com gratidão. Entenda o preço que foi pago e compre com gratidão. Quando ele fala que não precisa então de dinheiro, não precisa nada palpável, ele disse vende como estás e experimente as delícias. Quando ele fala de vinho, de mel e fala de algumas coisas, ele está falando de uma mesa saborosa, delícias do Senhor. É de graça, por causa da graça. Não tem como comprar a gratidão. Bajulação é uma compra falsa de gratidão. É uma linha muito fina que separa um homem e uma mulher de Deus profundamente grato, ou um homem e uma mulher de Deus que busca reconhecimento e bajulação. Parece ser a mesma coisa, mas não é. É uma linha que separa. Quando nós buscamos entender o que se adquire na igreja através do Espírito Santo, onde Ele manifesta e nos conduz para nós reconhecermos a obra da cruz, e nós começamos a entender aquilo que foi feito por Jesus, para nós entrarmos num lugar de graça. A graça ela foi rejeitada desde o Éden. Não é uma coisa nova. Nós temos ouvido tanto falar na igreja tradicional, dizendo que existe uma separação que separa entre a lei e a graça. Então parece que há um abismo que separa entre os dois testamentos. A palavra testamento está dizendo é herança deixada para alguém, algo que foi escrito por alguém em vida,
carregado em vida, para que nós em vida pudéssemos desfrutar a plenitude daquilo que foi gerado no tempo da vida. Confuso? Então os homens querem separar isso, fazer um abismo, separando isso. Mas a graça, ela foi rejeitada pelo homem no Éden. Ele tinha tudo de graça, o homem. Houve um momento ali tão tremendo que Deus juntou então os seus companheiros, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade se reuniu pela primeira vez na obra da criação para dizer: ei, então vamos fazer aqui algo tremendo, algo que possa refletir nós três. Imagem e semelhança foi gerado ali numa reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é tão tremendo que Jesus realizou a obra da cruz, voltou para casa e deixou conosco o Espírito Santo. E é Ele que fez atrasar o início dessa palavra. Não se preocupe, não. Pode ter certeza. Ele está aqui. Cantarolando aqui no meu ouvido, está difícil de eu trazer essa palavra, sério. A gente parou aqui para fazer as coisas aqui, mas ele continua cantando aqui. Vem, filho amado, vem para os meus braços. Cara, Jesus, às vezes o Espírito Santo, ele quer que nós sejamos conduzidos a um lugar de altura, de altitude, melhor dizendo, uma visão límpida, sem interferência, nos conduzir para o entendimento do princípio, entender todas as coisas e ser conduzidas para um lugar alto de revelação. É um processo maravilhoso de nós podermos desfrutar daquilo que o Senhor, de maneira metáfora, diz: ei, não é com dinheiro, mas você pode se achegar numa mesa farta sem precisar de recurso físico. Delícias de poder experimentar coisas que o homem não pode, na sua natureza, desfrutar, a não ser dessa conexão de verdades tão absolutas que nos trazem uma condição para nós se tornarmos aptos a desfrute disso. E uma delas é nós temos clareza que nós não somos credores, nós somos devedores. Porque se nós se apresentarmos diante de Jesus como credores, nós queremos requisitar aquilo que a graça já liberou. E a graça liberou para que nós venhamos ser devedores por causa da obra da cruz, se apresentar ao Senhor sabendo que nós precisamos de Jesus como interlocutor para nós entrarmos então nos lugares espirituais e conectar com essa relação. Você está pegando o teu espírito? Está difícil? Precisa ser facilitado? Vamos lá. Vamos sentar. Facilitar. Sabe como é que o bajulador ele trata? O bajulador ele trata com agrados. Ele não importa se a pessoa está em pecado ou não. Ele continua bajulando. Ele é bajulador, inclusive se o irmão estiver no pecado, não importa. Traz o lenço para mim, por favor. Inclusive, ele não tem coragem de chegar para o irmão e confrontar o seu pecado.
Não tem culhão para isso. Obrigado. O bajulador, ele não importa se o irmão está em pecado ou não, porque afinal de contas ele está fazendo aquilo que lhe agrada. Ele recebe de volta aquilo que ele está esperando. Então, ele gera um grupo de relacionamentos onde os bajuladores se encontram para fazer aquilo que fala ao seu coração, fazer aquilo que agrada ao próprio coração. Mas quando nós entramos num lugar para agradar o coração de Deus, do Criador, nós precisamos entender que o Espírito Santo está no nosso lado, com uma caneta vermelha, marcando e rascunhando aquilo que nós falamos. Não é o que diz a palavra? Pelas nossas palavras nós seremos condenados ou seremos justificados. Então, nós entramos num lugar de temor por causa desse circuito, essa distância. O pai, ele é coberto por causa da obediência do filho. E sabe o que aconteceu? Deus, ele replicou isso quando os homens tentaram e fizeram com Jesus, humilharam e, enfim, inclusive descobriram o seu corpo, colocando ele em nudez na cruz do Calvário. É como se Jesus estivesse se despojando então da sua própria nudez para cobrir a nossa nudez, a nudez do pecado. Quando Jó falou: nu estou diante do Senhor, nu eu vim de ti, nu eu vou voltar, ele estava trazendo uma revelação que nós precisamos ter esse entendimento, que diante do Senhor nada podemos esconder, nada passa evasivo diante do Criador. Os nossos ouvidos precisam ficar atentos. Então, quando a nudez é coberta, Deus abençoa. Quando a nudez é descoberta, Deus amaldiçoa. Melhor, comece pelo homem amaldiçoando. Nós temos um quadro, um lugar chamado Canaã, que deu origem a um dos filhos de Noé, onde ele então se perdeu em embriaguez, e o filho foi lá e reconheceu o pai nu e caçoou do seu pai. Naquele momento de caçoar o seu pai, o pai amaldiçoou o filho e amaldiçoou a terra. Deus para precisar recompor isso, ele vai até Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, se desconecta da onde que você foi gerado fisicamente, e eu vou te gerar numa outra esfera espiritual, e eu vou te levar para você remir uma terra que está amaldiçoada. Porque Abraão, ele tinha no seu DNA o espírito da paternidade. Aleluia. O pai, ele tem o papel de ser um remidor de uma geração. É por isso que muitos pais não entendem essa cultura de estar num lugar onde Deus abençoa. Quando Deus manda um pai de nações como Abraão, ele estava dizendo: olha, esta geração que era para se tornar para sempre amaldiçoada, eu vou colocar alguém com espírito de paternidade.
E ali nós conhecemos a história. Isaac, toda aquela parada. Sobe lá o sacrifício e tal. É como se Abraão estivesse ali exercendo o mesmo papel como Jesus, cara, oferecendo o seu filho Isaac, como Deus ofereceu Jesus para nós. Só que em Abraão Deus preservou a linhagem, um espírito de continuidade. Em Jesus ele voltou para casa e deixou o Espírito Santo sobre nós. Ele deixou algo que nós podemos se conectar em qualquer momento, plugar em qualquer momento. Já não precisamos mais subir o Moriá. O Pai faz nós crescermos quando nós se movemos debaixo da voz dele. Quando ele diz: ei, você vinde, ele estava dando uma instrução. Ele nos leva para um lugar de crescimento. Ele treina a voz do Filho. Porque os nossos ouvidos e a nossa mente, ela se torna viciada. Por causa da mídia, por causa do que as pessoas dizem que é o Evangelho. E nós somos impulsionados dia após dia para se mover num crentez, num evangeliquez confuso até na hora da oração, onde nós não conseguimos ouvir a oração do irmão. E um está orando pela terra e outro está orando pelo céu, e aí ninguém se entende muitas vezes nisso. Um espírito de confusão, falta de sujeição ao irmão que está orando. Quando um está orando, o outro diz amém, eu estou me sujeitando a esse irmão. Então essas conexões vão arrumando a casa espiritual e traz para nós confiança naquilo que nós fazemos. E não importa mais o que dizem, não importa mais se nós fomos colocados, as pessoas até meio que desviadas ao nosso redor. Nós temos um exemplo. Samuel, quando foi colocado às mãos de um pastor desviado chamado Eli, a conexão que Ana tinha era tão tremenda com o Criador, que ela tinha certeza que ali sairia um profeta. Ela não se preocupava mais se o pastor estava certo ou estava errado. Ela sabia quem era o Criador e o que tinha feito ela gerar. A graça é a medida exata de Cristo. Nunca precisamos tanto de um espírito paterno desenvolvido em nós, irmãos. Não em Jesus, porque ele já tem o espírito paterno. Mas em nós precisamos desenvolver um espírito paterno. E a igreja é uma ferramenta para isso. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Desenvolve em nós esse espírito de pureza gerado por causa do espírito paterno, que cobre a nudez do pecado através do seu espírito. A pressa, ela tem tirado muita gente do alinhamento. A pressa nos traz prisões. Quantas vezes a gente erra em impor mãos sobre pessoas, separar pessoas para ministério, fazer isso, fazer aquilo, porque não esperamos para ouvir a Deus.
O ouvido, ele precisa estar muito atento de ouvir o Senhor. Ouvir e ver. Nós sabemos que na igreja do Senhor Jesus, muitos têm adorado o Deus do seu líder. Nós já conhecemos a história. Arão e todos aqueles processos que exerceram ali no Êxodo. Os homens estavam lá, saindo do cativeiro, saindo de um culto de libertação. E de repente, o sacerdote começa a oferecer algo palpável aos olhos daquele povo que já se tornava rebelde. Ah, mas se eu não dar o que eles querem, eles vão sair da igreja. Aí o sacerdote se perde. Sabe, mas quando é o Espírito Santo que conduz as nossas ações, então nós entramos num outro lugar. E a presença do Pai atrai o Filho. E quando a presença do Pai que atrai o Filho manifesta em nós a maturidade. O Filho, quando está conectado com o Pai, ele começa a manifestar a maturidade do Pai. Você percebeu que existe uma relação de maturidade quando existe uma vida de oração? Uma vida de quem se conecta constantemente com Deus. Não é qualquer vento que derruba. Pastor, está caindo uma unha, o que eu faço? Cara, aquele desespero. Entra num lugar, reconhece que necessita do Filho, então ele leva até o Pai. Porque a presença de Jesus nos leva para um lugar de filiação tão grande, que já não importa mais o valor financeiro. Nós começamos a entender que a herança é muito melhor que o salário. Pegou? Se o filho mais novo do filho pródigo entendesse essa parada, cara, ele não tinha saído da casa, ele não tinha saído da igreja, ele tinha ficado lá para disputar a herança. Mas ele preferiu o salário em vez da herança. Sabe, a gente viaja um pouquinho quando a gente escuta algumas coisas no zap do Senhor. A palavra salário, ela vem do pagamento que era feito aos homens com sal. O sal era tão difícil na época que era pago com sal o salário das pessoas. Sal da terra, luz para o mundo. Mas a palavra diz que se o sal ele não trazer sabor para a vida de alguém, se torna insípido. Ele é pisado, então em vez de nós salgarmos a vida de alguém, ela nos salga. Há uma inversão aí. E o Pai, ele promove esse entendimento, ele ajuda então o cristão a encontrar a sua identidade. Cumprir o seu ministério, cumprir o seu chamado. Descobrir-se em si mesmo. Isso está relacionado com uma coisa só, queridos. Simples demais. Quem tem filho menor sabe disso.
O Bruno está saindo agora para a maioridade, está quase. Mas maioridade não representa emancipação. Não sei se é boa notícia ou má, mas vamos lá. Emancipação é quando o filho começa a tomar decisões baseadas na herança do pai. Nós estamos falando de coisas espirituais aqui, queridos. Quando o filho entende a sua emancipação, o judeu ele tem um momento muito interessante. A filha mulher, ela tem um ritual chamado Barbaracá, se eu não me engano é esse o nome. E o homem, o Bar Mitzvah, né? Que então esse ritual ele promove então a liberação para a sua vida espiritual. Emancipação. Ele diz: filho, agora você já conheceu os Pentateucos, a homem. Você já tem responsabilidade de responder-se por si próprio a sua caminhada cristã. Mas quando o cristão ele não consegue emancipar, até quando ele batisma, ele toma um banho só. Concorda? Porque o que vai condicionar ele a ter um batismo genuíno nas águas é quando ele entende a sua identidade, ele entende que ele recebeu a emancipação do Pai, do Criador. Então ele, em júbilo, ele se batiza porque ele se sente responsável já de entender que ele é a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se faz novo. Pegou? Mas aí nós temos uma situação inversa. Quando nós encontramos a nossa vocação ela nos conduz à identidade do Filho de Deus. A identidade do Filho de Deus é uma identidade de servir. Eu vim para servir, não para ser servido. Então, quando o filho entende aquilo que o pai mandou fazer, ele não se preocupa quantos discípulos ele tem ao seu derredor, ele continua servindo. Era 12, depois subiu para 50, e depois tinha 500 irmãos ao derredor de Jesus, e no final só sobrou um, João. Todos eles. Só que Jesus sabia do fim antes do começo, então, mas sabia até que o homem por si próprio não iria cobrir a sua nudez, por causa do espírito individualista que estava nele. A nudez só é coberta mesmo de verdade quando há espírito coletivo. Por isso a igreja ela é a missão de Jesus na terra, porque ela promove em nós uma oportunidade de nós tornarmos coletivos. A ceia é um maior exemplo disso. A ceia é o maior exemplo de que nós podemos partir do pão e celebrar em unidade aquilo que Deus promoveu. Então o coletivo ele consegue cobrir a nudez, mas o individualismo não, ele expõe a nudez. Expõe a sua nudez e a nudez dos irmãos. Por isso que Deus, quando Ele promove o coletivo, Ele abençoa aquilo que Ele mesmo cobriu. No caso aqui nós estamos falando da sua igreja. Jesus, Ele formou a igreja. A igreja partiu de Yeshua.
E a presença traz então para nós desfrutarmos da mesa e não mais das migalhas. Quando Jesus convidou os seus discípulos para participarem da mesa, os homens que sofriam um ano inteiro para esperar o Yom Kippur, o dia então que haveria o perdão, para comer as ervas amargas e desfrutar ali então da possibilidade de se libertar do seu pecado que carregou o ano inteiro. Yom Kippur. Hoje nós podemos ceiar todo dia, irmãos. Todo dia. Nós não precisamos esperar 30 dias como a religiosidade diz. A mesa, ela traz fartura. Mesa bonita, carregada de graça. Mas se nós fugirmos da mesa, para onde iremos quando tem aquele momento? Jesus está tão angustiado com o povo rebelde ao seu derredor, e o povo abandonando ele, indo embora e tudo, e ele diz: tá bom, e vocês querem ir embora também? Vão. Jesus se indignou com isso. Vocês querem me abandonar? Me abandonem também, mas vocês vão perder a oportunidade de estar na mesa comigo. Ou vocês vão se tornar enviados, eu vou te enviar vocês, ou vocês vão se tornar uns fugitivos. Qual é o melhor? Nós sermos enviados ou sermos fugitivos, como um rato de igreja? Qual é o melhor? Quando enviado, a palavra apóstolo significa enviado. Jesus ele escolheu então 12 apóstolos para andar com ele, homens que ele escolheu, mesmo sabendo que o Judas estava lá, né? Sabe que o Judas sempre está no meio, né? Querendo tirar uma casquinha. Mas Jesus sabia disso. 12 apóstolos, 12 enviados, que no final das contas, quando Jesus aparece, como nós podemos ter hoje, exatamente como hoje, queridos, hoje, em espírito, quando nós começamos a adorar, o Espírito nos visita e nós é muito legal. É a maneira como Jesus apareceu para os seus apóstolos. Ele apareceu já não mais como cordeiro, ele apareceu então já ali no processo de ser glorificado, mesmo ainda em forma de homem. Por isso que ele pede ainda aos apóstolos: não me toque ainda, eu estou quase ali, mas logo vocês vão poder me tocar. Podemos tocar Jesus nessa noite, irmãos? Podemos, né? Eu vou para o meu Pai e deixo sobre vós o meu Espírito. Ele quer nos tocar nessa noite. Desde o começo eu tento pregar e não consigo. Está aqui, meu ouvido aqui. Eu não sei porque eu estou teimando com essa palavra. Espírito do Senhor, Ele quer falar nós por dentro. A gente é muito comportado às vezes. Vamos adorar o Senhor. Levante de pé.
Se a palavra é nós ouvimos o Filho, nós precisamos ouvi-lo. O que nós precisamos fazer para ouvir o Filho? Ouvindo o Pai, ouvindo o Filho, nós conectamos com o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz o Senhor. Será que nós precisamos de uma pregação eloquente, com palavras envolventes? E nós podíamos falar a noite inteira aqui sobre essa coisa aqui, mas tem horas que nós precisamos pedir socorro. Se nós quisermos sermos pessoas espirituais, nós temos que se mover conforme o Espírito quer. Nós não podemos mudar aquilo que Jesus quer fazer. Desde o começo eu falei para eles aqui: vocês não saiam daqui. Nós precisamos entender o que Deus quer construir aqui hoje. Talvez alguns de nós não choram tanto tempo na presença do Senhor. Talvez alguns de nós estejam tão mornos. Talvez alguns de nós não tenham tocado mais o Espírito Santo há quanto tempo? Quanto tempo ouve falar das experiências, mas não tem vivido as suas experiências? Se nós não tivermos a nossa própria experiência, nós não podemos desfrutar da companhia do Espírito Santo, porque ele vai parecer evasivo para nós, vai parecer distante. É o Espírito Santo do pastor. Não, irmão, é o nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso, o ambiente é nosso, a igreja é nossa, irmão. Sabe, nós precisamos se misturar com Ele. Nós precisamos ser um com o Senhor. Nós andamos muito separados dele. Nós queremos fazer o nosso papel evangélico e deixar ele fazer algo em nós. Nós precisamos deixar ele nos tocar. Nós precisamos desnudar diante dele, sermos verdadeiros. Eu tenho visto tanto espírito de mentira na boca de cristãos, que colocam a desculpa nos irmãos quando o problema está no seu pecado. O pecado é que impede nós entrarmos diante do Senhor e receber a boa companhia dele. Por favor, peça para Jesus te dar uma conexão nova hoje. Talvez alguns de nós precisamos entrar num profundo processo de arrependimento nessa noite, por ter procrastinado com o Senhor. Porque quando nós procrastinamos contra Ele, nós estamos dizendo para Ele que nós somos individualistas, que nós não precisamos dele para viver. Não, nós não somos gerados pelo Criador para viver em cima das nossas capacidades intelectuais. A nossa intelectualidade não nos leva para Jesus. O que nos leva para Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo já não é mais só o Consolador, é o nosso condutor. Se você está mórbido diante do Senhor, diga para Ele: Senhor, estou mórbido.
Nós precisamos ser verdadeiros com Ele. Davi fez tudo errado, mas foi verdadeiro com Ele. O Espírito da verdade nos leva para um outro lugar. Pequei contra Ti, contra a Tua santidade, Senhor. Feri aquilo que eu não devia. Nós estamos diante do Senhor. Será que é só esse irmão? Será que é só esse irmão que precisa pedir perdão? Isso, irmão, se joga no chão, cara. Eu também, Senhor. Para onde eu irei? Pois só Tu tens as palavras. Se levanta em coragem, irmão. Você não precisa de alguém te tocar. Deixa Ele te tocar hoje. Coração e os Teus olhos. Eu também, Jesus. Para onde eu irei? Pois só Tu tens as palavras. Sim, Jesus, os teus pés, Senhor. Onde iremos, Pai? Coração e os Teus olhos. Sim, Jesus. Oh, Senhor. Emprestei meus ouvidos, Senhor. Os meus olhos, Senhor. Subiei entre pensamentos, Pai. Fiquei irado, Senhor. Oh! Perdoa-nos, Senhor. Oh, Jesus.
Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai. Fica mais, senta aqui, tua voz me acalma.
és meu Pai, és meu Pai. Senhor, sabemos, Pai, que o homem tem seus planos. O homem planeja tanto, Senhor, mas a resposta certa vem do Senhor. Quebra o planejamento que nós fazemos, Pai. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não é porque nós somos bons, não, Senhor. É porque nós precisamos ser renovados por causa do Teu Espírito. Aleluia. O pardal ele procurou casas, encontrou casas, encontrou ninhos, mas os altares é nós que encontramos. Ele diz que o pardal procurou casas, a andorinha seus ninhos, mas nós encontramos seus altares. Sabe, querido, o altar que você procura está dentro de ti, sabia? Hey. Simples assim. Simples assim. Toca a Ele, Jesus. Nós procuramos tantas coisas nos homens. E é o Espírito Santo. É Ele. É por isso que quando chegou o dia Jesus olhou e disse para os seus chegados, para os seus amigos: olhem, vão para a cidade, vocês vão ver alguém com um cântaro de água e olhem para ele, não questione, só sigam ele. Sigam ele. Vocês vão ver que eles vão te conduzir para um lugar que haverá uma mesa, haverá um ambiente preparado,
Tudo estará pronto, então não te preocupe. Só diga que o Senhor mandou falar que precisa deste lugar. É este lugar que Ele está falando. Meu irmão, este lugar já não é mais físico, é dentro de você. O mestre Sala está apontando o canto de água, então nós podemos encontrar dentro de nós o altar que nós procuramos em tantos lugares, tantas profecias e profetados em todos os lugares. E o canto de água ele está apontando para nós mesmos, sabia? Basta nós seguir o cara certo. Porque nós seguimos o cara errado, nós vamos parar no lugar errado, e não é o lugar que Jesus quer. Mas eu encontrei os altares do Senhor. É tão fácil. Então ele seguiu e direis: mestre, mandou perguntar onde está o aposento que ele de comer a Páscoa. Então ele mostrará um cenáculo preparado e fazer os preparativos. Por isso que nós precisamos preparar o altar do Senhor. O Senhor ele deseja que nós sejamos no altar, mas nós é que precisamos preparar. Você quer ceiar? Prepara o altar. E aí então eles foram e encontraram tudo como Jesus disse. Ele estava lá. Ele estava dizendo: ei, isso vai passar, irmão. Essa angústia de morte vai passar. Vai passar isso, cara. Essa depressão vai passar, vai embora. Em nome de Jesus. Depressão, você tem que ir embora. Porque o mestre disse que o canto de água mostrava o lugar certo. Tem que ir. Existe um significado. Jesus usava o pão asmo, porque o fermento, ele representa aquilo que o farisaísmo, ele tanto faz. Ele está dizendo que o crescimento não é verdadeiro quando não for pelo Espírito. Quem promove ministérios é Jesus, é Ele que promove. Quando o homem coloca o seu dedo ali, ele muda a rota de Jesus. Então o pão asmo simboliza algo sem pecado. Não tem fermento de fariseu, não tem hipocrisia, porque o grande problema é a hipocrisia. Não traz crescimento espiritual, traz um hipócrita mais crescido. O pão e o cálice, nós não podemos desprezar os utensílios do Senhor. O ato de não querer se misturar entre o santo e o profano
Quando você decide não se misturar com o profano, não importa o que está acontecendo ao seu redor, você vai celebrar a ceia. Discernir no corpo é considerar o teu irmão como seu próprio corpo. Isso é discernir no Espírito. Se o teu irmão está em pecado, você está em pecado, meu irmão, porque você não confrontou ele e disse: irmão, você está em pecado. Isso é discernir no corpo. Mostra a ele o Jesus da Bíblia. Nós precisamos amar o pecador, mas não ser conivente com o pecado. Senão o corpo está manchado. É um vírus. A lei do Senhor não é para trazer ignorância, é para trazer esclarecimento, clareza sobre nós, entender a estrutura das Escrituras. Por isso que o vinho e o pão têm o mesmo sentido. São os elementos que se misturam para nos formar no corpo a ceia. Há uma promessa de bênção no pacto. Se pudesse o meu coração mais alegria do que a deles no tempo que se multiplicava então o trigo e o vinho. Porque para Deus somos um aroma de Cristo. Do que nos se salva, não se perde. Uns para a verdade, que era o cheiro para a morte, e outros para a vida, que era o cheiro da vida para a vida. Por essas coisas, o que é idôneo? Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, tanto como os outros, com sinceridade, com a parte de Deus, na presença do próprio Deus, em Cristo falamos. 2 Coríntios 2, de 2:15. O ato é nos trazer a memória, nos trazer a lembrança. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E somente um pão partido podia fazer isso por nós. O Belém de Deus veio parar no Belém da terra. Belém significa casa do pão. E ele partiu a si mesmo, um pão partido que desceu do céu. O Belém de Deus veio sobre nós. O véu foi rasgado. Olha aqui, ó. O véu foi rasgado. Já não estamos mais falando do templo, estamos falando do templo, que é Cristo. O véu foi rasgado. Ele rasgou, permitiu o seu corpo ser rasgado. E dali saiu sangue e água. Nós podemos contaminar se não discernir no corpo, mas nós podemos nos santificar por causa do corpo. Porque o véu rasgado, ele se une com nós, nós tornamos um com ele. Aleluia. Ele rasgou o seu corpo e se juntou conosco na ceia hoje. Shei Carabassai. Sabe, você está fazendo um casamento com Jesus hoje.
na alegria, na tristeza. Senhor, eu te recebo, ou tu me recebe como Senhor e Salvador da minha vida. Não te trairei, não vou te trair, Senhor. Não vou trair os princípios, não vou trair o teu chamado, não vou trair, Senhor. Porque o Senhor me amou de tal maneira que se deu por mim. Então o pão partido partiu conosco e nós fazemos um com o pão partido. Ei, fala com ele aí, querido. Diga para ele: Senhor, eu faço um com o Senhor hoje. O meu corpo se faz com o teu corpo. E eu faço isso com o meu irmão. A tua igreja, aleluia. A tua igreja, Senhor, precisa ser um com o Senhor. Por isso que há entre fracos e doentes, entre vós, diz o Senhor, eu não quero isso. Eu quero que vocês sejam curados. É só você entender o que eu estou falando. Escute a voz do Filho. Ai, 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 Jesus. Suspira aí por Jesus. Coisas espirituais nós precisamos entender de maneira espiritual. Então o pão partido, o pão partido se juntou com nós. Eu tô ficando que nem o pastor Mauro, cara. Tô louro e doidão, cara. Ei, Jesus, faz um com nós, Senhor. E o legal é que nós não precisamos de um monte de pão. Porque o pão, quem poderá conhecer do amor de Deus será a altura, a largura, a profundidade, a distância. Cara, quem pode medir metricamente o amor do Senhor? Já não é mais métrico. O amor dele é simplesmente amor. Amor é uma pessoa. O amor dele nos liberta do pecado. Ai, 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 que coisa linda. Tô doido aqui. Tô doido para me jogar no chão. Levanta teu pão pro céu. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por compartilhar conosco, Senhor, o pão, o leite, as iguarias do céu. Nós comemos o pão em ação de graça em teu nome. Coma do pão, meu irmão. Ei, Jesus, queira maramassideri, sempre serás. Do mesmo modo, na mesma canção, ele não mudou a canção, ele continuou cantando. Filho meu, filho amado. Ele tomou o cálice em suas mãos e disse: Pai, eis o cálice da nova aliança. Um casamento novo eu faço com eles. É por causa do perdão que eu estou liberando meu sangue. Meu sangue está sendo derramado para que eles fossem perdoados e também curados. Senhor, eu profetizo que enquanto nós tomamos do cálice, as curas continuarão se realizando em nosso meio. Porque o mesmo Jesus perdoa, é o mesmo que cura. Ei, Jesus, valeu a pena, Senhor. E até que Ele venha. E até que Ele venha. E Ele virá, aleluia. Ei, Ele virá. Ele já veio e virá de novo.
Até que ele venha, troca o teu irmão. Até o pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei você, eu encontrei você, eu encontrei os seus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa, majestade Santa. Então Jesus olhou para nós e nos disse que a nova aliança nós podemos fazer todo dia. Então, beba do cálice em nome de Jesus. Aleluia! Nunca mudará. Celebre o nome do Senhor! Ei! Ele nos fez mais que vencedores. Continua sendo o mesmo. Ei, Jesus! Obrigado, Senhor! Ei, Senhor! Louvado seja teu nome! Louvado seja teu nome! Louvado, louvado, louvado! Louvado seja teu nome! Louvado seja, louvado seja! Oh, louvado seja teu nome! Louvado seja, aleluia! Ei, obrigado, Senhor! A cruz nos remiu e nos redimiu, Senhor! Não há mais condenação, Senhor! Oh, obrigado, Jesus! Obrigado, Senhor! Sim, Senhor! Xarabarabara. Aleluia. Eu preguei um terço da mensagem. Glória a Deus, né? Ainda bem que Jesus pregou por nós. Antes de nós ir embora, Pastor Mauro está chegando da África, quarta-feira. Pastor Luciano tem um pequeno recado, nós já vamos para casa, já vamos despedir, amém? Desculpa o horário, gente. Mas a pastora, pode ser aqui em cima, pastor. Pastora Luciana, para quem não conhece, a esposa do pastor Mauro, que está na África, na missão há 30 dias, está chegando e ela está faceira. Olha só a facerice dela. Meu Deus, tá louco. Eu não vou deixar vocês encabulados aí embaixo, mas eu tô doida que ele traga as capulanas, né? Eu quero experimentar elas antes de nós assim vender para vocês, dar para vocês. Eu quero experimentar as capulanas. Então, eu tenho para falar para vocês só as capulanas. Lá a gente usa com calça, assim, os negócios por baixo, né? Mas lá é a África, né? Aqui a gente está no Brasil. Amém? Então, o que eu tenho para falar para vocês é sobre o projeto. O projeto Ajude Mais Um. Eu e você podemos ajudar mais um.
eu e você podemos ajudar mais uma pessoa. Amém? Nasceu no coração do Mauro, já faz tempo, já faz anos, desde que a gente entrou aqui na igreja, no Ministério Mevan, que a gente trabalha com o pessoal da rua, com os dependentes químicos, com as casas de recuperação, com arrecadar alimentos, roupas, cobertas, não só o material, mas também o espiritual, para abençoar as pessoas. E a gente está com o objetivo, então, de levantar uns valores. A gente tem os carnês de R$10, de R$20, de R$50. Se você quiser participar e ser um mantenedor com nós, fale com nós no final, fale comigo, com o Luciano, tem o pessoal do projeto, tem o Igor, a Luana, estão junto com nós, a Tati, o Claudir, estão junto com nós no projeto. Se envolva numa causa. Nós estamos pedindo pela Missão África, mas não tem só a Missão África. Tem a Missão Ásia, a Missão Europa, a Missão Peru, que tudo vem de lá de Itajaí, lá de cima, e está escorrendo aqui em nós. Amém? Nós tivemos 15 dias na África, o Mauro está voltando quarta, faz 30 dias que ele está lá. Ele foi com o Felipe dessa vez, ele, o Felipe e a Josi. O Felipe ficou só 10 dias lá e voltou com a Josi. Ficou só o Mauro lá. Então a gente foi lá e viu a necessidade do povo. E a gente quer, com esse projeto, arrecadar dinheiro para abençoar a África. Nós temos com a exclusividade da África, mas como eu falei para vocês, não é só a Missão África. Tem outras missões que vocês também podem ajudar, também podem se envolver. Amém? Lá é um povo carente, um povo necessitado. Nós fomos até lá e nós vimos as necessidades do povo, de roupa, de comida, de calçado, de casa, de móveis. Eles precisam de tudo que é ajuda de vocês, inclusive das orações de vocês. Quando vocês se puserem de joelho lá na casa de vocês, que creio que vocês fazem isso, orem por aquele povo. Abençoe aquele povo. É um povo que necessita das orações. Os governantes de lá necessitam da minha e da tua oração. Os governantes de lá estão oprimindo aquele povo. Por isso nós temos que orar. Orar sem cessar, para que eles venham entender. Os governantes venham entender. Amém? Se envolva, gente. Nós estamos com esse projeto para nós abençoar a África com as máquinas de fazer pão lá. A gente quer levar as máquinas para lá para abençoar as crianças, as escolas, que lá não tem comida, não tem pão. Nós queremos arrecadar o dinheiro para comprar as máquinas para levar para a África. Nós queremos sim ser participante do reino de Deus, não só com as nossas orações, mas sim com a nossa ajuda em dinheiro, com a nossa ajuda sim, porque eles não precisam só de orações, só para o espiritual, eles precisam também da parte física, da parte carnal, gente, porque eles precisam estar de pé, eles precisam de pão para caminhar naquelas ruas. Temos uma palavra sim, que está lá em Ezequiel 36, 35. Depois você leia em casa, tá? Que a gente está com esse projeto de levar até a África, sim. De fazer lá, abrir lá uma padaria, junto com o Mevan Itajaí, sim. Com o projeto do Felipe, que está lá. Já faz muitos anos que o Felipe tem o projeto lá. E nós queremos fazer parte disso, abençoando Morumbala, Gulém, todas aquelas cidades que foram atingidas pelos ciclones lá, nós queremos fazer parte disso. Nós temos os objetivos, então, de adquirir as máquinas, as provisões necessárias para a fabricação do pão. A gente vai levar, por enquanto, as máquinas, daí o resto o Felipe vai pedir para o pessoal de Itajaí. A gente tem 11 meses, a gente fez um projeto de 11 meses para juntar esse dinheiro, então. Daí eu quero pedir ajuda de ti, em oração, no dinheiro sim, no espiritual, para cobrir aquele povo, para nós abençoar eles, amém? A gente quer também mandar 2 voluntários, para irem lá, tá abençoando lá o povo, tá abençoando com o fazer do pão. Quando nós tivermos a máquina, a gente quer mandar 2 voluntários para lá também, com esse dinheiro,
com as vendas das camisetas, com as vendas dos quadros, com as vendas das capulanas, de um monte de coisas que a gente tem ali para vender. A missão também, gente, é muito importante se você contribuir com a cantina, indo ali, pegando um lanche no final do culto. A cantina é voluntariamente disposta para a missão, para atender as pessoas necessitadas da igreja. Então também, se você não quer comprar uma camiseta, participe da cantina. Abençoe ali com a cantina. Todos os ministérios têm cantina, nós também temos cantina. A cantina não fica com o dinheiro para ela. A cantina abençoa as pessoas que estão precisando. Amém? Então a gente tem os estandes, as camisetas, a cantina ali, para você fazer parte. E tu que deseja servir junto com nós no projeto, pode se envolver. A gente conversa com vocês, a gente explica melhor, a gente chama você assim, bem de perto, não para puxar a orelha, só se for necessário, né? Mas a gente não vai fazer isso não, a gente vai chamar tudo de perto para a gente andar junto, se você tem interesse de abençoar a cidade, amém? Porque nós não precisamos fazer missão só lá na África, se nós temos aqui em Passo Fundo. Nós também temos moradores de ruas aqui em Passo Fundo, temos pessoas carentes aqui em Passo Fundo, e nós temos se envolvido com isso, com arrumar coberta para o pessoal da rua, arrumar roupa, arrumar calçado, arrumar comida. Tá bom? Se tu quer fazer parte desse projeto, se envolva com nós. O Senhor Jesus, Ele diz assim para mim e para ti. Essa palavra não é só para mim. Ide e fazei discípulos. Fale para o teu vizinho da frente, para o teu vizinho do lado. Pregue a palavra assim. Se tem um vizinho teu que é morador de rua, não tenha vergonha de falar para ele que o Senhor Jesus também morreu por ele. Que o Senhor Jesus constituiu, sim, os céus e a terra para ele. Que ele tem que usufruir do tempo que o Senhor preparou para ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Cantina hoje tem, deu para sentir, é caldo de feijão. Um negócio doido aí, cara. É um mistério aí. Se você não provou ainda, eu vou dizer um negócio para ti. É punk o negócio, cara. É muito bom. Pai, em nome de Jesus, leva em segurança os teus filhos, leva a Deus na guarida do Senhor, aqueles que voltam para a cidade, Senhor, sejam guardados pelo teu Espírito, Deus. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco nesse culto aqui, Senhor. Muito obrigado. Abençoe. Amém. Que o Espírito Santo te guarde, vai na paz do Senhor e venhamos em paz.